Olá, galerinha, boa tarde. Aqui é a Proaline. Nós vamos iniciar mais uma aula, tá? Então, hoje nós vamos entrar em outra matéria. Nós acabamos frações e hoje nós vamos aprender proporcionalidade e divisão em partes iguais, tá bom? Hoje o nosso conteúdo de estudo é das páginas 47 até a 52, tá bom? Então, 47 a 52. Lembrando que conforme nós fomos falando desse novo conteúdo, vai surgir dois trabalhinhos aqui, que são trabalhinhos para o fim de semana. É um trabalhinho fácil, tá? E com coisas que supostamente tem na casa de vocês, tá? São coisas fáceis também. Então, eu já tô passando esse conteúdo hoje e a entrega é para ser feita na segunda-feira, tá bom? Para vocês fazerem fotos e vídeos, tá bom? Mas aí eu explico direitinho. Grandeza proporcionais, tá? Então, vamos lá na página 47. Troca de ideias. Logo de cara, aqui a gente tem uma receita de massinha. Super fácil e dá pra fazer com a galera toda aí de casa, tá bom? Então, vamos lá. Veja a receita para fazer a sua própria massinha de modelar. Para fazer a sua massinha, você vai precisar de 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante alimentício. Como preparar a massa para modelar? A receita da massa de modelar é muito fácil e legal de fazer. Em uma vasilha grande, misture a farinha e o sal, em seguida adicione água e óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea. Se ficar muito mole, você pode adicionar mais farinha. E se ainda estiver seca e quebradiça, adicione mais água. O último ingrediente é o corante. Você pode usar o corante natural como coloral. Esse coloral é que nós usamos, né, para colocar nas carnes, tá? Então, se vocês não tiverem outro corante, pode usar o coloral mesmo, tá? A quantidade de coloral que você colocar é o que vai dar mais tom avermelhado ou mais alaranjado da massinha. Você pode fazer uma massinha branca sem adicionar nenhum corante. Você também pode fazer massinhas roxas, vermelhas, utilizando sucos em pó de uva e frutas vermelhas. Então, de repente, se você quiser um outro tipo de cor, pode usar suco de saquinho, tá? Em pó. Vamos lá. A quantidade de ingredientes para fazer essa massa de modelar varia de acordo com a quantidade de receitas que desejamos fazer. Veja como fica a lista de ingredientes para fazer 2 receitas de massa de modelar, tá? Então, olha aqui que engraçado. Aqui nós temos uma coluninha com uma receita e outra coluna com 2 receitas, né? Então, nós vamos dobrar a receita. Se nós formos fazer somente uma receita de massinha, então, nós vamos usar apenas 1 xícara de sal. E se nós formos dobrar essa receita, será 2 xícaras de sal. E aqui, se for para uma receita, 4 xícaras de farinha de trigo. Então, se nós formos fazer 2 receitas, nós vamos dobrar esse valor aí de xícaras. Então, será 8 xícaras. 1,5 colher de água, se for 2 receitas, são 3. 3 colheres de sopa de óleo, se for dobrar a receita, será 6 colheres de sopa de óleo, tá? Então, nós vamos dobrar essa quantidade. Então, vamos lá. Observe que a quantidade de receitas e a quantidade de cada ingrediente dobram, ou seja, a quantidade aumenta na mesma proporção, né? Então, aumenta a quantidade, mas na mesma proporção. Então, não é nada difícil, viu? Então, essa receita aí é para vocês fazerem, entrega na segunda-feira, não se esqueça, tá? Então, vamos lá. Vamos comparar 2 grandezas. Quantidade de massas de modelar e o preço em reais. Veja o preço de uma embalagem de massinha de modelar, né? Então, aqui tem uma caixinha, né, de massa de modelar contendo 6 unidades. E o valor dela é R$3. Então, vamos lá. Para calcular o preço de 18 unidades de modelar, iguais às da ilustração, podemos usar o seguinte esquema. Então, toda vez que nós vamos aumentar a quantidade, né? Então, nós fazemos a continha de multiplicação. Então, vamos lá. Que é essa explicação aqui, ó. Unidade da massa de modelar. Quantas unidades tem? Tem 6 unidades. Então, o preço dela será
é R$3. Então, nós vamos dobrar esse valor, né? Então, quantas unidades nós vamos comprar? 18. Então, o valor dela sobe para R$9. Se nós fôssemos comprar 12, ela seria R$6. Então, como vamos comprar 18, ela virou no valor de R$9. Então, vamos lá. Observe que quando a quantidade de unidades de massa de modelar aumentou, o preço também aumentou. Agora, vamos lá. Para calcular o preço de 2 unidades de massa de modelar, também podemos usar um esquema, né? Que é o esquema de divisão. Então, quando nós vamos diminuir essa quantidade, nós fazemos a divisão dela. Então, olha lá, unidades de massa de modelar, 6, né? Então, se são 6 massinhas, o valor dela é R$3. Só que agora nós vamos comprar só 2 massinhas, né? Então, o valor dela dividido fica R$1 cada uma. Então, vamos lá. Observe que quando a quantidade de unidade de massa de modelar diminui, o preço também diminui. Quando uma grandeza dobra e a outra também dobra, ou quando uma grandeza diminui pela metade, a outra também é reduzida à metade. Dizemos que temos 2 grandezas proporcionais. Agora aqui, nós vamos na página 49, que tem uma receita aí de bolo, tá? Então, essa receitinha que eu também falei são coisas que vocês têm dentro de casa, tá? Mas se não tiver, é de fácil acesso, né? Dá pra encontrar no mercado até da esquina. Então, vamos lá. Atividades. Você sabia que é possível fazer um bolo de chocolate sem farinha de trigo? Veja a receita, tá? E depois vocês vão me dizer se esse bolo é bom ou não. Vamos lá. Ingredientes: 6 ovos, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e mais um pouquinho para untar a forma, 2 colheres de sopa de manteiga e mais um pouquinho para untar a forma, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 xícara de coco ralado. Modo de preparo: facinho. Peça ajuda de um adulto e, importantíssimo, para pré-aquecer o forno em temperatura em média de mais ou menos 200 graus. 2. Enquanto isso, unte a forma em que você irá assar o bolo com manteiga e chocolate em pó. 3. Bata os ovos no liquidificador por cerca de 2 minutos. 4. Adicione o chocolate em pó, a manteiga e o açúcar e bata por 3 minutos. 5. Passe a massa para uma tigela e misture delicadamente o coco ralado e o fermento em pó. 6. Agora coloque a massa na forma e você untou por cerca de 30 minutos, tá? Então, vai deixar o bolinho aí no forno por mais ou menos 30 minutos. Aqui chegou a hora de vocês completar esse quadro aqui, tá? Vamos lá, complete a tabela com a quantidade necessária de ingredientes para cada receita, né? Para fazer cada receita. Aí, nós temos aqui uma tabelinha que tem o dobro, a metade e o triplo, né? Então, ovos. Quantos ovos nós usamos na receita original? Nós usamos 6 ovos na receita original, né? Para uma receita. Então, se eu for dobrar essa receita, quantos ovos eu vou precisar, né? Eu vou usar 12 ovos, tá? Então, eu já tô dando uma ajuda aí para vocês. Se eu for fazer a metade de uma receita, se são 6 ovos, eu vou usar apenas 3. E se eu for triplicar essa receita, eu vou usar 18 ovos. Então, vocês vão olhar a receita original e vão me dizer o dobro e a metade e o triplo de cada quantidade de produtos que nós precisamos usar para fazer esse bolo, tá bom? Agora, nós vamos lá na B. Quanto tempo vai levar a massa de um bolo com o dobro de ingredientes da receita original? Gente, eu vou dar uma diquinha aqui pra vocês. Ó, meu braço sujo aqui. Independente da quantidade de receita, né? A temperatura e o tamanho da receita é o mesmo, tá? Então, o forno... aí eu já tô dando a dica. Então, não vai alterar o tempo que o bolo for ficar no forno, tá? Então, é a mesma coisa. Se a temperatura do forno precisa diminuir para assar o bolo usando a metade dos ingredientes, tá? Então, a temperatura do forno e o tempo que o bolo vai ficar assando não muda, tá bom?
Então, aí uma dica aí pra vocês. Agora, nós vamos lá na 2. Observe o preço de uma embalagem de chocolate em pó vendida em um supermercado. Então, nós temos aqui uma lata de 200 gramas de achocolatado no valor de R$ 8,00, tá bom? Então, vamos lá. Sabendo que a quantidade de chocolate em pó e o preço são proporcionais, complete o esquema a seguir do preço das embalagens de chocolate em pó indicado. Então, aqui, vamos lá. Nós temos 100 gramas, né? Se 200 gramas custa R$ 8,00, né? Se 200 gramas custa R$ 8,00, 100 gramas custa quanto, né? Custa R$ 4,00. Eu já tô dando a resposta aí. Então, toda vez que nós vamos reduzir, né, diminuir a quantidade, nós fazemos a conta de divisão. E toda vez que nós vamos aumentar a quantidade, dobrar a quantidade, nós fazemos a conta de multiplicação. Não se esqueça, tá? Agora, se 200 gramas custa R$ 8,00, né? Então, 600 gramas de achocolatado em pó custa quanto? Aí vocês vão colocar a resposta aí pra mim. 1 quilo, né? Se 200 gramas custa R$ 8,00, quanto que vai me custar 1 quilo de achocolatado em pó, tá bom? Então, é facinho aí. Agora, nós vamos aqui na 3. Um marceneiro faz esses 2 tipos de brinquedo de madeira, que é um aviãozinho, né? E um carro. Então, vamos lá. Quantas rodas esse marceneiro deve fazer para construir 35 carrinhos igual a esse? Então, vocês vão fazer 35 vezes a quantidade de rodas que possui os carrinhos e vai colocar o resultado aí pra mim, tá bom? B, 59 aviãozinhos igual a esse. Então, vocês vão fazer 59 vezes a quantidade de rodinhas que tem os aviões, beleza? 4. Uma papelaria está vendendo uma caixa de lápis de cor por R$ 12,00. Qual é o preço de uma caixa de lápis de cor com 8 lápis? Então, vocês vão lá. Se eles estão vendendo a caixa de lápis de cor com 24 cores por R$ 12,00, 8 será quanto? Lembrando que toda vez que nós formos diminuir o preço de alguma coisa, nós temos que fazer a divisão, tá bom? Agora, vamos lá. Qual é o preço de uma caixa com 48 lápis de cor? Se com 24 é R$ 12,00, com 48 será quanto, tá? Então, toda vez que nós formos aumentar, nós vamos fazer a conta de multiplicação, tá bom? Aí, vocês vão colocar a resposta aí pra mim. Página última, 52, atividades, questão 5. Gabriel, ó, o carro do ovo. Gabriel pagou R$ 10,00 por 2 cadernos. Calcule mentalmente e complete a tabela a seguir com os números que faltam. Ó, se um caderno ele pagou 5, 2 ele pagará 10. Em quantos cadernos ele pagará 20, né? Em 6 cadernos, quanto que ele vai pagar, né? E quanto que ele pagará, quantos cadernos ele vai comprar para ele pagar o valor de R$ 40,00? E qual é a quantidade de caderno que ele terá, que ele pagará se ele comprar 10 cadernos? Então, é facinho. Calcule mentalmente, tá? Então, vamos lá. 6. Uma máquina de fazer bolhas de sabão faz 600 bolhas em 3 minutos. Complete a tabela com os números que faltam e mantenha a proporção. Se em 3 minutos ele faz 600 bolhas, quantas bolhas eles faz? Quantos minutos eles fazem bolhas e de 1.200 aí? 1.200 bolhas de sabão. Em quantos minutos eles fazem, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha nessa tabela e vai completar. Agora, na 7 e a última. Vamos lá. De um livro de 135 páginas, Pedro conseguiu ler 15 em 2 dias. Se ele continuar lendo esse livro, nesse mesmo ritmo, quantos dias ele levará para terminar este livro, tá? Então, faça as continhas aí, né? Então, lembrando que se for para aumentar a quantidade,
é multiplicação. Se for para diminuir, é divisão. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem aí na plataforma. E até a próxima aula. E não esqueçam de fazer as receitas, que é para ser entregue na segunda-feira, dia 15, tá bom? Beijo e fica com Deus!